todos os alunos. Nessa escola era 100% proibido levar celular, principalmente na sala de aula. Só que um dia o diretor entrou desesperado no meio de uma aula e disse: rápido, eu preciso usar o celular de alguém agora. Por favor, alguém me ajuda. Os estudantes ficaram em choque e vários deram o celular para ele usar na hora. Só que não tinha nenhuma emergência. Era só uma tática para descobrir quais alunos estavam com o celular. E por isso 10 alunos foram suspensos. Esse gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar. Mas com 2 dedos, o gato buga e ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele. Mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho. E ele continua lambendo, achando que é o próprio pelo. Esse gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar. Mas com 2 dedos, o gato buga e ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele. Mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho. E ele continua lambendo, achando que é o próprio pelo. Esse gato virou ponto turístico do Google Maps por ser simpático demais. Ele sempre ficava no mesmo lugar. E todo mundo que fazia carinho nele deixava uma resenha. E ele tava com 5 estrelas há anos. Até algum babaca deixar 1 estrela e cair pra 4.8. Esse jogo tá causando uma guerra. Ele é um mapa do mundo em que você pode desenhar qualquer coisa em qualquer lugar. E tem bandeira do Brasil espalhada em todos os países. Vários brasileiros estão indo de barco colonizar Portugal e desenhando a nossa bandeira. Enquanto outros brasileiros estão tentando destruir a Argentina, pintando ela inteira de preto. E eu tenho um desafio: pintar a Chique Chique Bahia inteira de rosa. Você sabia que existe uma ilha que fica dentro de um lago, que fica dentro de uma ilha, que fica dentro de um lago, que fica dentro de uma ilha, que fica dentro do Canadá? Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho. E o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho. E o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Esse cara tava limpando o chão quando viu a surpresa que seus amigos deixaram. Ele achou que era só um pato, mas era muito mais. Tinha outro pato menor, e outro pato menor, e outro pato menor. Quanto mais ele tentava pegar o negócio do chão e ir embora, mais patos menores ele achava. Basicamente um pato infinito. Você provavelmente odeia a escola, mas tem um país que tem escolas que são o contrário das nossas. E eles não têm lição de casa. No Brasil, só 54% das pessoas se formam no ensino médio. Lá, esse número é 93%, e passando bem menos horas na escola. Eles também têm as melhores notas do mundo, mas fazem bem menos provas que o normal. Eles ficam só 3 horas na aula e o intervalo dura 1h15. A ideia é permitir que as crianças tenham tempo para serem crianças, crescendo sem odiar estudar. E esse país é a Finlândia. Você provavelmente odeia a escola, mas tem um país que tem escolas que são o contrário das nossas. E eles não têm lição de casa. No Brasil, só 54% das pessoas se formam no ensino médio. Lá, esse número é 93%, e passando bem menos horas na escola. Eles também têm as melhores notas do mundo, mas fazem bem menos provas que o normal. Eles ficam só 3 horas na aula e o intervalo dura 1h15. A ideia é permitir que as crianças tenham tempo para serem crianças, crescendo sem odiar estudar. E esse país é a Finlândia.
pote impossível de derrubar. Os bebês, quando comem, acabam derrubando muita comida, porque não tem muita coordenação motora. Mas essa invenção balanceia o pote e torna impossível derrubar a comida. Mas será? Resolveram testar. A mãe desse bebê comprou pra ver se ele realmente impediria o seu filho de derrubar a comida. E o resultado foi... O professor deu notas em forma de música, ao invés de números. Se a música fosse feliz, é porque a nota era boa. Mas se fosse triste, é porque eles tinham reprovado. Essa foi a primeira. A nota era 10. Já a segunda tirou 9,5. E tava tudo bem, até chegar essa menina. Okay, what's your name? Paige Jones. Jones. Paige Jones. The tears are filling up their glasses. Oh, wait. Paige Jones. Sorry, I had the wrong song. Used to float, now I just fall. Ai, esse professor se vingou do melhor jeito. 3 alunos não tinham estudado pra prova e tiveram uma ideia. Se sujaram de óleo e gasolina e chegaram atrasados depois que a prova terminou, falando que o seu carro tinha quebrado. O professor acreditou e disse que eles podiam fazer a prova dali 3 dias. Eles usaram esse tempo pra estudar e chegaram muito preparados. Só que no dia, os 3 alunos ficaram em salas separadas. E quando viram a prova, ela só tinha 3 perguntas. Qual era a marca do carro? Qual era a cor do carro? E qual peça dele quebrou? E se a resposta dos 3 fosse diferente, eles tirariam 0. O professor é um gênio. Esse professor se vingou do melhor jeito. 3 alunos não tinham estudado pra prova e tiveram uma ideia. Se sujaram de óleo e gasolina e chegaram atrasados depois que a prova terminou, falando que o seu carro tinha quebrado. O professor acreditou e disse que eles podiam fazer a prova dali 3 dias. Eles usaram esse tempo pra estudar e chegaram muito preparados. Só que no dia, os 3 alunos ficaram em salas separadas. E quando viram a prova, ela só tinha 3 perguntas. Qual era a marca do carro? Qual era a cor do carro? E qual peça dele quebrou? E se a resposta dos 3 fosse diferente, eles tirariam 0. O professor é um gênio. Esse professor tinha uma regra bizarra, mas ele levou o troco. Na aula dele, se seu celular tocasse, você precisava atender e deixar no viva voz, pra sala inteira ouvir. Mas um dia resolveram se vingar com uma pegadinha. Essa menina combinou que ia ligar pra sua amiga e fingir ser uma enfermeira contando que ela tava grávida. E o resultado... Okay. I'm very sorry. I've been expecting this, and I already know what I'm going to name the baby. The first name will be April, and the middle name will be Fool. Esse professor tinha uma regra bizarra, mas ele levou o troco. Na aula dele, se seu celular tocasse, você precisava atender e deixar no viva voz, pra sala inteira ouvir. Mas um dia resolveram se vingar com uma pegadinha. Essa menina combinou que ia ligar pra sua amiga e fingir ser uma enfermeira contando que ela tava grávida. E o resultado... Okay. I'm very sorry. I've been expecting this, and I already know what I'm going to name the baby. The first name will be April, and the middle name will be Fool. Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia, tão bizarros quanto. Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia, tão bizarros quanto.
Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia. Tão bizarros quanto.